Rudolf Steiner disse algo sobre gatos que vai mudar completamente a forma como você vê a partida do seu companheiro. Ele não se foi, sabe? Ele deixou algo para você, uma mensagem, uma proteção, um presente espiritual que a maioria das pessoas nunca descobre, porque ninguém conta. Se o seu gato partiu recentemente, ou se já se foram anos, e você ainda sente aquele vazio, preste atenção. O que eu vou revelar agora vem diretamente dos estudos de Rudolf Steiner sobre a alma dos animais e vai transformar sua dor em compreensão. Seu luto em gratidão, sua saudade em conexão, porque a verdade é que seu gato nunca te abandonou. Ele só mudou de forma e continua fazendo exatamente o que sempre fez, te protegendo. Mas antes de explicar exatamente como isso funciona, eu preciso te contar algo que quase ninguém sabe. A história espiritual dos gatos na humanidade. Os egípcios não adoravam gatos por acaso. Eles sabiam algo que se perdeu ao longo dos séculos, algo que Steiner redescobriu. Os egípcios entendiam que gatos eram seres que operavam entre dois mundos. O mundo físico que vemos e o mundo etérico que a maioria não percebe. A deusa Bastet não era apenas uma divindade com cabeça de gato, era a personificação do que os gatos representavam no plano espiritual: proteção, limpeza, guardiões do lar, guardiões do limiar. Quando a igreja medieval perseguiu gatos, chamando-os de criaturas do diabo, não era por ignorância, era por medo. Medo do que os gatos representavam. Seres que podiam ver o invisível, seres que protegiam contra forças arimanicas, seres que não podiam ser controlados. A perseguição aos gatos na Idade Média coincidiu com o aumento de pragas. Coincidência? Steiner diria que não. Quando você remove os guardiões, as trevas avançam. Quando você elimina a proteção etérica, as doenças proliferam. Os gatos eram, e ainda são, limpadores do plano etérico. E sua casa, sua vida, seu campo energético se beneficiavam dessa presença. Steiner dedicou anos estudando a natureza espiritual dos animais. E o que ele descobriu sobre gatos especificamente vai contra tudo que a ciência materialista ensina. Gatos não são apenas animais de estimação. Gatos são seres com uma função espiritual muito específica. Eles vêm até nós com uma missão, e quando essa missão termina, eles partem, mas partem deixando algo para trás, algo que permanece, algo que continua trabalhando, mesmo após a morte física. Antes de explicar o que é essa mensagem, eu preciso que você entenda como funciona a alma de um gato, porque sem entender isso, nada do que eu vou dizer vai fazer sentido. Steiner explicou que existem diferentes tipos de almas no reino animal. Algumas são mais coletivas, outras são mais individualizadas. Os gatos estão em uma categoria muito especial. Eles possuem o que Steiner chamava de alma coletiva. Mas dentro dessa alma coletiva, cada gato desenvolve uma espécie de impressão individual, como se fosse uma gota d'água que faz parte do oceano, mas que durante um tempo teve uma forma própria. Quando seu gato estava vivo, ele era essa gota individual, único, com personalidade própria. Quando ele partiu, essa gota voltou ao oceano, mas algo permaneceu. A impressão que ele deixou em você. E essa impressão não é apenas emocional, é etérica, é real, é funcional. Seu gato deixou uma marca no seu campo etérico, uma marca de proteção, uma marca de presença, uma marca que continua ativa. Você pode estar pensando que isso é apenas uma forma bonita de dizer que você vai lembrar do seu gato. Não é. É muito mais profundo que isso. Steiner explicou que os gatos têm uma função espiritual muito específica enquanto estão vivos.
eles absorvem energias. E pesadas, eles limpam o ambiente etérico, eles protegem seus humanos de influências arimânicas. E quando partem, essa função não termina imediatamente. Ela deixa um resíduo, uma proteção que permanece. Por quanto tempo? Depende da intensidade da conexão, depende do tempo que viveram juntos, depende de como a partida aconteceu. Mas, em média, Steiner sugeria que essa proteção pode durar de 3 a 7 anos após a partida física do animal. 3 a 7 anos. Durante esse tempo, a impressão etérica do seu gato continua trabalhando, continua protegendo, continua presente. Você já sentiu isso? Há momentos em que parece que seu gato ainda está por perto, uma sensação de presença, um movimento no canto do olho, um peso no pé da cama onde ele costumava dormir. E não é imaginação, não é loucura, não é desejo de que ele ainda estivesse vivo, é a impressão etérica dele, ainda ativa, ainda presente, ainda fazendo o trabalho que ele veio fazer. Deixa eu te contar sobre Dona Maria, que conheceu essa verdade. Ela perdeu sua gata siamesa depois de 15 primaveras juntas. Uma gata que dormia toda noite aos seus pés, que ronronava quando ela chorava, que se colocava entre ela e qualquer visita que não parecia confiável. Quando a gata partiu, Dona Maria sentiu como se parte dela tivesse morrido junto. Ela chorou por semanas. Não conseguia olhar para o lugar onde a gata costumava deitar. Não conseguia dormir direito. Até que uma noite ela acordou com uma sensação estranha, uma sensação de peso nos pés da cama, exatamente onde a gata costumava dormir. Ela abriu os olhos. Não havia nada físico ali, mas a sensação era real e veio junto com uma paz que ela não sentia desde a partida da gata. Ela soube naquele momento. A gata ainda estava lá, ainda protegendo, ainda presente, só que de uma forma diferente. Depois daquela noite, os sonhos mudaram. Em vez de sonhar com a gata partindo, ela sonhava com a gata saudável, correndo, brincando, olhando. Para ela, com aqueles olhos brilhantes, esses sonhos não eram mais dolorosos, eram reconfortantes, eram visitas. Dona Maria descobriu, na prática, o que Steiner havia ensinado décadas atrás. A impressão etérica permanece e responde à nossa gratidão. Agora, preciso te contar algo mais profundo. Algo que Steiner revelou sobre o momento da partida. Gatos escolhem quando partir. Isso pode parecer impossível para a mente racional, como um animal pode escolher o momento da própria partida. Mas Steiner explicou que a alma coletiva dos gatos opera em sincronicidade com as hierarquias espirituais, especificamente com os seres que ele chamava de espíritos da forma. Esses seres superiores coordenam o momento exato em que cada alma animal retorna ao todo. E os gatos, por terem uma conexão muito especial com o plano etérico, conseguem perceber quando esse momento se aproxima. Por isso, muitos gatos se afastam antes de partir. Por isso, muitos gatos olham fixamente para você nos últimos dias. Por isso, muitos gatos escolhem morrer em momentos específicos, na calada da noite, quando você não está olhando, quando você finalmente adormeceu. Eles sabem, eles sentem, eles escolhem. E a escolha deles nunca é aleatória. Tem um significado, tem uma mensagem. Se o seu gato partiu enquanto você não estava em casa, a mensagem é uma. Se o seu gato partiu olhando para você, a mensagem é outra. Se a sua gata siamesa morreu durante a noite, silenciosamente, a mensagem é diferente. Cada forma de partir carrega um significado espiritual. Vou explicar os principais. Se o seu gato partiu enquanto você não estava presente, a mensagem é de proteção. Ele escolheu poupar você do momento.
Ele absorveu a energia da própria morte para que você não precisasse carregar isso. Ele saiu silenciosamente para deixar um resíduo de paz, não de trauma. Se você sente culpa por não ter estado lá, precisa soltar essa culpa agora. Ele escolheu assim. Foi intencional. Foi um ato de amor. Se o seu gato partiu olhando para você, nos seus braços, na sua presença, a mensagem é de transferência. Ele estava passando algo para você, uma energia, uma proteção, uma espécie de herança espiritual. Gatos que morrem assim estão literalmente transferindo parte da sua impressão etérica diretamente para o campo do humano. É uma bênção, é um presente. É a forma mais intensa de deixar a marca protetora. Se o seu gato morreu durante a madrugada, entre 3 e 4 da manhã, a mensagem é de portal. Esse horário é o que Rudolf Steiner chamava de Hora do Lobo, o momento em que o véu entre os mundos é mais fino. Gatos que partem nesse horário estão usando esse portal para facilitar sua própria transição e também para deixar uma conexão mais forte com você, porque nesse horário, seu corpo astral também está mais solto, você estava mais receptivo. Mesmo dormindo, você pode ter recebido uma mensagem, um sonho, uma sensação, algo que talvez você nem lembre conscientemente, mas que ficou registrado no seu corpo etérico. Agora vem a parte que vai mexer com você. A mensagem específica que seu gato deixou. Rudolf Steiner explicou que cada gato tem uma função espiritual individual dentro da sua relação com o humano. Alguns vêm para ensinar, outros vêm para curar, outros vêm para proteger, outros vêm para preparar. A função do seu gato pode ser identificada pelo comportamento que ele tinha em vida. Se o seu gato era extremamente protetor, ficava entre você e pessoas que ele não confiava, te avisava de perigos, ele era um guardião. A mensagem que ele deixou é de proteção continuada. Ele estabeleceu uma barreira etérica ao seu redor que permanece ativa. Ele está dizendo que você pode continuar em frente com segurança, que o trabalho de proteção foi feito, que você está guardado. Se o seu gato era um curador, aquele que deitava exatamente onde você sentia dor, que ronronava quando você estava doente, que parecia saber quando algo estava errado no seu corpo, a mensagem é de cura ativada. Ele não curou você completamente enquanto estava vivo. Ele ativou um processo que continua após a morte dele. Ele está dizendo que a cura que você precisa já foi iniciada, que você só precisa permitir que ela aconteça, que o trabalho dele foi plantar a semente. O crescimento é com você. Se o seu gato era um mestre, aquele que parecia mais sábio do que qualquer animal deveria ser, que te olhava como se soubesse coisas, que tinha uma presença quase humana, a mensagem é de despertar. Ele veio para abrir algo em você, uma percepção, uma sensibilidade, uma consciência que estava adormecida. E agora que ele partiu, essa abertura permanece. Ele está dizendo que você está pronto, que o portal foi aberto, que agora é hora de você caminhar por ele. Se o seu gato era um companheiro, aquele que simplesmente estava lá, em todos os momentos, uma presença constante e reconfortante. A mensagem é de permanência. Ele não veio para fazer algo específico. Ele veio para ser presença. E presença não morre. Ele está dizendo que a qualidade de simplesmente estar lá, de ser presença pura, é algo que você precisa desenvolver em si mesmo agora. Ele te ensinou pelo exemplo. Agora é sua vez de ser essa presença para outros. Existe ainda um quinto tipo de gato que poucas pessoas reconhecem.
O gato de transição. Esse é o gato que aparece na sua vida em um momento específico. Geralmente quando você está passando por uma grande mudança, um luto, uma separação, uma crise de saúde, uma transformação espiritual. Esse gato vem com uma missão muito específica: te ajudar a atravessar o portal, te dar a força necessária para a transição, te proteger durante o momento mais vulnerável. E quando a transição termina, quando você já está do outro lado, o gato parte, às vezes de forma súbita, às vezes de forma que parece trágica, mas sempre no momento exato em que sua missão foi cumprida. Se você teve um gato assim, um gato que apareceu durante uma crise e partiu quando as coisas começaram a melhorar, a mensagem é clara. Ele veio para te ajudar a atravessar. E conseguiu. O trabalho dele foi feito. Você está do outro lado. E ele pode seguir adiante. Talvez para ajudar outra alma que precisa da mesma proteção. Rudolf Steiner explicava que esses gatos de transição são especiais. Eles carregam uma carga kármica menor. Eles vêm e vão com mais facilidade, porque sua função não é de longa duração, é de intensidade. Eles entregam tudo em um período curto e partem. A dor da perda desses gatos pode ser ainda mais intensa, porque parece injusto. Tão pouco tempo juntos, mas quando você entende a missão, a dor se transforma. Ele veio exatamente para aquele momento e cumpriu perfeitamente. Calma, porque o que vou revelar agora é o mais importante. A prática que Rudolf Steiner ensinava para manter a conexão. Não é mediunidade, não é invocação, não é tentar trazer seu gato de volta. É algo muito mais simples e muito mais poderoso. Rudolf Steiner explicou que a impressão etérica do seu gato responde a algo muito específico. Gratidão consciente. Quando você pensa no seu gato com gratidão genuína, não com saudade dolorosa, não com culpa, não com desejo de que ele voltasse, mas com pura gratidão pelo tempo que tiveram juntos. Algo acontece no plano etérico. A impressão dele se ativa, a proteção se fortalece, a conexão se renova. É como se você estivesse alimentando a presença dele, mantendo-a viva, mantendo-a funcional. Gratidão é o combustível da impressão etérica. Saudade dolorosa enfraquece, culpa dissolve, mas gratidão fortalece. Então, sempre que você pensar na sua gata siamesa, escolha a gratidão. Obrigada por ter estado comigo. Obrigada pelo que você me ensinou. Obrigada pela proteção. Obrigada pelo amor. Essas palavras, ditas com sinceridade, ativam a impressão etérica e sua gata siamesa, de alguma forma que nossa mente racional não consegue compreender completamente. Responde: como você sabe que está funcionando? Rudolf Steiner descreveu alguns sinais de que a conexão está ativa. Sonhos com sua gata siamesa. Não sonhos de saudade ou tristeza. Sonhos onde ela aparece saudável, presente. Às vezes, até te guiando para algum lugar. Esses sonhos são visitas reais. Seu corpo astral encontrando a impressão etérica dela. Uma comunicação genuína. Outro sinal é a sensação de presença. Aquele momento em que você está em casa, sozinho, e de repente sente que ela está ali. Não é imaginação, não é loucura. É a impressão etérica dela se fazendo sentir, respondendo à sua gratidão, dizendo que ainda está lá. Outro sinal são as sincronicidades. Você vê uma gata parecida com ela na rua. Encontra uma foto antiga dela no momento exato em que precisava. Alguém menciona algo sobre gatos do nada.
O universo se organiza para lembrar você da conexão. Não é coincidência. É a presença dela trabalhando através do plano etérico, movendo coisas, organizando eventos, mantendo a conexão viva. Você sabe por que gatos ronronam? A ciência diz que é uma forma de comunicação. Rudolf Steiner disse algo diferente. O ronronar é uma frequência de cura, uma vibração que harmoniza o campo etérico. Quando sua gata siamesa ronronava perto de você, ela estava literalmente curando seu campo energético, limpando bloqueios, harmonizando frequências, restaurando o equilíbrio. Por isso você se sentia melhor quando sua gata siamesa estava por perto. Não era apenas companhia, era terapia etérica, tratamento espiritual. E agora que ela partiu, essa frequência não desapareceu completamente. Ela ficou impregnada no seu campo, como um resíduo de cura. Por isso, às vezes, você ainda pode sentir aquela sensação de conforto, mesmo sem ela estar fisicamente presente. É a frequência dela ainda ressoando em você. Rudolf Steiner explicava que humanos e animais trocam energias constantemente. Quando você vive anos com uma gata siamesa, essa troca cria padrões que permanecem mesmo após a separação física. E por isso que a dor da perda é tão intensa. Não é apenas saudade emocional, é reorganização energética. Seu campo etérico precisa se adaptar à ausência de uma presença que estava lá por anos. Isso leva tempo. É completamente normal. Agora preciso falar sobre algo que muitas pessoas perguntam. E se eu adotar outra gata? Isso enfraquece a conexão com a que partiu. Rudolf Steiner foi muito claro sobre isso. Não, de forma alguma. Na verdade, pode até fortalecer. Porque quando você abre seu coração para outro ser, você expande seu campo etérico. Você aumenta sua capacidade de amar. E isso beneficia todas as conexões, incluindo a com a gata que partiu. Muitas vezes, inclusive, a gata que partiu participa da escolha da próxima. Você já percebeu como, às vezes, uma gata nova aparece na sua vida de forma inexplicável? Uma gata de rua que simplesmente decide ficar? Uma gata que você encontra no momento exato em que o luto começa a aliviar? Isso não é coincidência. Rudolf Steiner explicava que as almas coletivas dos animais trabalham em conjunto. E quando uma gata parte, ela pode influenciar a vinda de outra, preparar o terreno, fazer a conexão. Então, se uma gata nova apareceu na sua vida após a morte da anterior, considere que pode ter sido um presente, uma indicação, uma continuidade de missão. Não a mesma gata reencarnada, porque gatos não reencarnam da mesma forma que humanos, mas uma gata conectada, escolhida, enviada. Existe algo que Rudolf Steiner chamava de karma animal. Não é o mesmo karma dos humanos. Animais não acumulam karma individual da mesma forma, mas existe uma espécie de contrato, uma conexão kármica entre humano e animal. Sua gata siamesa não apareceu na sua vida por acaso. Vocês tinham algo a resolver juntos, algo a completar, algo a transformar. E quando você honra a partida dela, você honra todo o trabalho que fizeram juntos. Todas as noites de companhia, todas as vezes que ela absorveu suas energias pesadas, todas as vezes que ela simplesmente estava lá quando você precisava. Esse contrato foi cumprido. E agora você carrega a bênção desse cumprimento. A marca etérica dela em você é prova disso, e lembrete permanente de que a conexão foi real, significativa, transformadora para ambos.
Agora vou ensinar o ritual que Rudolf Steiner recomendava para honrar a partida da sua gata e para selar a conexão de proteção que ela deixou. É simples, mas extremamente poderoso. Escolha um momento do dia em que você possa ficar sozinho por 5 minutos. Pode ser ao acordar, pode ser antes de dormir. O importante é que seja um momento de silêncio. Sente-se em um lugar confortável. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Agora visualize sua gata, não como ela estava nos últimos dias. Visualize ela no auge da vitalidade, saudável, feliz. Os olhos brilhantes, o pelo bonito, a presença forte. Segure essa imagem por alguns momentos. Agora, mentalmente ou em voz alta, diga estas palavras. Eu te agradeço por ter vindo até mim. Eu te agradeço pela proteção que você me deu. Eu te agradeço pela mensagem que você deixou. Eu sei que você ainda está aqui. Eu sei que sua proteção continua. Eu aceito o presente que você me deu. E eu libero você para continuar sua jornada com amor, com gratidão, para sempre conectados. Depois dessas palavras, respire profundamente mais uma vez. E visualize uma luz dourada envolvendo a imagem da sua gata. Essa luz representa o Cristo cósmico, a força de amor universal que permeia toda a criação. Veja sua gata dentro dessa luz, protegida, amada, em paz. E veja essa mesma luz se estendendo até você, envolvendo você também, conectando você a ela, permanentemente. Esse ritual pode ser feito uma única vez, como um fechamento, ou pode ser repetido sempre que você sentir necessidade. Cada vez que você faz, a conexão se fortalece, a proteção se renova, a mensagem se clarifica. Algumas pessoas perguntam sobre objetos, coleiras, brinquedos, pelos, cinzas. Rudolf Steiner não falava especificamente sobre guardar objetos de animais, mas ele explicava que objetos carregam impressão etérica. Então, sim, guardar algo da sua gata pode ser significativo. A coleira dela, por exemplo, absorveu a energia etérica dela durante todo o tempo que ela usou. Guardar essa coleira e guardar uma conexão física com a impressão dele não é superstição, é ciência espiritual. Objetos absorvem energia e essa energia permanece. Um amigo meu, seu Antônio, me contou uma vez que guardou a coleira da gata persa dele por 10 primaveras. No início, era doloroso olhar para ela. Ele a guardou em uma caixa, escondida no armário. Mas um dia, durante uma meditação, ele sentiu um impulso de pegar a coleira, segurou-a nas mãos, fechou os olhos e pela primeira vez, em 10 primaveras, sentiu a presença da gata de forma clara, não imaginação, presença real. Como se a gata estivesse ali, dizendo que estava bem, que sempre esteve bem, que nunca tinha partido realmente. Seu Antônio entendeu que a coleira era um portal, um objeto que mantinha a conexão física com a impressão etérica da gata, e que ele podia usar esse portal sempre que precisasse. E sempre que a saudade apertasse, sempre que quisesse sentir aquela presença de novo. Isso não é apego doentio, não é recusa de deixar partir. É honrar a conexão, é manter vivo o que merece ser lembrado. É usar a ciência espiritual a seu favor. Se você ainda tem algo do seu gato, pode usar esse objeto no ritual. Segure-o enquanto faz a visualização. Ele vai amplificar a conexão. Mas se você não tem nada, não se preocupe. A conexão etérica não depende de objetos físicos. Ela depende de intenção, de gratidão, de amor.
Agora quero falar sobre algo que poucos mencionam: o luto. A dor que você sente quando seu gato parte é real, é válida, é necessária. Rudolf Steiner nunca disse para não sentir dor. Nunca disse para simplesmente superar. Ele explicou que o luto é um processo de transformação. A dor que você sente é a impressão etérica dele se ajustando. É a conexão se reorganizando. É o campo etérico se adaptando à ausência física. Esse processo leva tempo. É normal sentir como se parte de você tivesse ido embora. Porque parte foi a parte que estava conectada à presença física dele. Mas a conexão etérica permanece. E gradualmente, a dor se transforma em gratidão. A ausência se transforma em presença diferente. O vazio se transforma em plenitude. Não resista ao luto. Não se julgue por chorar. Não se julgue por sentir falta. Isso é parte do processo. E através desse processo que a mensagem que seu gato deixou começa a se revelar. Porque é no silêncio do luto que você finalmente ouve o que ele estava tentando dizer. Rudolf Steiner falava sobre algo chamado a noite escura da alma. Um período de escuridão que precede todo grande despertar espiritual. A morte do seu gato pode ter iniciado essa noite escura em você. A dor, o vazio, a sensação de que nada faz sentido. Tudo isso é parte de um processo maior, um processo de transformação, porque quando você ama profundamente e perde, algo se abre em você. Uma ferida que, se curada corretamente, se transforma em portal, um portal para maior compaixão, maior sensibilidade, maior conexão com o mundo espiritual. Seu gato não morreu para te machucar. Ele partiu para te abrir, para te mostrar que o amor transcende a morte, para te preparar para conexões ainda mais profundas. Se você está sentindo essa dor agora, saiba que ela não é sem propósito. Ela está trabalhando em você, moldando você, preparando você para algo maior que ainda está por vir. Confie no processo e honre a dor, e saiba que seu gato ainda está guiando você. Agora de um lugar diferente, com uma perspectiva maior, com um amor que não diminuiu, que na verdade, liberado do corpo físico, se expandiu. Você acabou de descobrir algo que 99% das pessoas que perdem seus gatos nunca descobrem. A verdade espiritual sobre a morte felina. A mensagem que eles deixam. A proteção que permanece. Esse conhecimento vem diretamente dos estudos de Rudolf Steiner. Foi preservado por décadas, passado de geração em geração entre aqueles que entendem a ciência espiritual. E agora chegou até você, não por acaso, mas porque seu gato queria que você soubesse. E esse conhecimento fez sentido para você. Se trouxe algum conforto, se ajudou a transformar sua dor em compreensão, considera apoiar esse trabalho. O botão de valeu demais ali embaixo não é só uma forma de apoio financeiro. É uma forma de dizer que esse conhecimento importa. Que a verdade espiritual sobre nossos companheiros animais precisa ser preservada. Que mais pessoas precisam ter acesso a isso. Cada apoio ajuda a manter esse conhecimento vivo, a criar mais conteúdo como esse, a alcançar mais pessoas que estão sofrendo sem saber a verdade. Seu gato veio até você com uma missão. Talvez parte dessa missão fosse trazer você até aqui, até esse momento. Até essa compreensão. Agora, a prática. Lembra do ritual que eu ensinei? A visualização, as palavras de gratidão, a luz dourada. Você pode fazer isso hoje, agora mesmo, depois que esse vídeo terminar. 5 minutos, sozinho, em silêncio,
honrando seu companheiro, selando a conexão, recebendo a mensagem. Se você fizer, vai sentir algo. Talvez uma paz que não sentia há tempo. Talvez uma sensação de presença. Talvez lágrimas, mas lágrimas diferentes. Lágrimas de gratidão em vez de dor. E se você tiver um sonho com seu gato nos próximos dias, preste atenção, porque não será um sonho comum. Será uma resposta, uma confirmação, uma visita real. Seu gato ainda está lá, ainda te ama, ainda te protege. Só mudou de forma. E agora você sabe. Agora quero ouvir de você. Comenta aqui o nome do seu gato que partiu. Só o nome. Quando você escreve o nome dele, algo acontece. A impressão etérica se ativa. Você está honrando a memória dele. Você está mantendo a conexão viva. E eu vou ler cada nome, porque cada gato que partiu deixou uma mensagem. Cada gato que partiu ainda está presente. Cada gato que partiu merece ser lembrado. Escreve o nome dele nos comentários. E se esse vídeo trouxe algum conforto, compartilha com alguém que também perdeu um companheiro felino. Alguém que precisa saber a verdade. Alguém que precisa dessa mensagem. Seu gato teria aprovado, porque ele ainda está trabalhando, ainda está protegendo. Agora, através de você, através do conhecimento que você adquiriu, através do amor que você carrega, ele não foi embora. Ele só mudou de forma. E essa é a verdade que Rudolf Steiner descobriu. A verdade que seu gato queria que você soubesse. A verdade que muda tudo. E agora que você sabe, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar morrer com você ou vai passar adiante para alguém que precisa? Alguém que está sofrendo em silêncio. Alguém se sente quase insano por ainda sentir a presença constante do seu gato. Alguém é consumido pela culpa por não ter estado presente naquele momento derradeiro. Este conhecimento precisa ser compartilhado. É vital, porque cada pessoa que descobre esta verdade encontra uma paz profunda, libertadora. E o seu gato, de onde quer que esteja, certamente aprovará, porque o trabalho dele continua agora, através de você.